Boa tarde. O pessoal que está seguindo pela internet é o canal Transmutação Renato, está lá no YouTube. E hoje, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mammon, para algumas traduções é servir a Deus e ao dinheiro. Ele traz sobre a salvação dos ricos e vem trazendo no centro aqui do Evangelho uma passagem de um jovem que está querendo ganhar a vida eterna. E Jesus diz que ele guarde os mandamentos. E Jesus lá na frente diz assim: se ele quer ser perfeito, além dele guardar os mandamentos, ele tem que vender o que ele tem e dar do resultado aos pobres. E quando Jesus diz isso para ele sai cabisbaixo e vai embora. Então, ele era capaz, que ele disse que sempre fazia, né? Ele era capaz de não matar, não cometer adultério, não furtar, não dar falso testemunho. Mas quando Jesus diz: vende o que você tem e dá aos pobres, aí ele desiste. E o que eu fico pensando aqui no Evangelho de hoje, o que a Ana estava falando sobre a Páscoa, ou passagem, ou transmutação, transformação do ser. A gente aqui no Ceará, antigamente, tinha uma história, né? Teve até algumas narrativas conhecidas nas novelas, nos filmes, que falavam sobre essa questão de ganhar a vida. E tinha um negócio antigamente, tinha uma novela, acho que era Renascer. Assistiu Renascer? Que tinha a história de um jovem muito ambicioso no interior da Bahia, não era? Nas fazendas de cacau, que ele trabalhava muito, mas ele não conseguia enricar e era muita perseguição, né? Os cangaceiros de lá, os outros fazendeiros. E dentro da cultura popular diziam que se ele fizesse um pacto com o diabo, né? Se ele vendesse a alma ao diabo, não era assim a novela? Ele fazia um pacto com o diabo, com o cramunhão, né? Que ele chamava assim, e enfiava a faca no pé do jequitibá, né? Enquanto aquela faca tivesse enfiada no pé do jequitibá, ele não morria e ninguém enganava ele, não era isso? Ele só vencia, os inocentes, não era? Pacto. Quer dizer, ele queria ganhar o mundo, e para ganhar o mundo, ele estava disposto a fazer o quê? Tudo. O pacto é só a porta. Ele estava disposto a fazer o que fosse preciso. Veja a coisa interessante, ele acredita que o poder do mundo não está no mundo, Alcides, porque ele está entregando a vida dele para um ser que não é material, para ele, na compreensão dele, o cramunhão, não é isso? Então ele acredita que o mundo é apenas um joguete nas mãos de um plano maior espiritual. Só que nesse plano ele acredita que resultado da mesma é com o cramunhão. Quem lembra dessa novela? Tinha essa novela? Renascer. Acho que era Renascer mesmo.
Ou seja, para ganharmos a matéria, o que nós estamos dispostos a fazer? Quantas famílias agora estão destroçadas por questões materiais? É parente, irmão, adulterando com a mulher do outro. Quer dizer, o desejo que ele tinha era maior, mesmo que impactasse a relação entre os irmãos e a família, mas o desejo sexual dele era predominante, ou dela, que tem também. Outros casos de irmãos enganando os pais, os outros irmãos, criando artimanhas. Aconteceu agora recente, uma notícia que uma grande autoridade, entre aspas, no sentido de que a gente só entende que grande mesmo é Deus, mas uma autoridade de igreja evangélica, uma das igrejas, que ele está passando por um problema muito grande, porque as filhas, ele alega, desviaram milhões das contas dele e da igreja. Quer dizer, não precisa fazer o pacto com nenhuma entidade do mal, entre aspas. Mas muitas vezes nós estamos abertos, às vezes ansiando para fazer o que a gente sabe que é errado, mesmo sabendo que vamos pagar um preço que pode ser acabar por uma encarnação com os nossos laços de família, com a nossa paz espiritual. Quantos, uma hora dessas, numa Semana Santa, têm a plena compreensão que não podem tocar em bebida alcoólica, não podem usar nenhum tipo de droga lícita, o álcool, ou ilícita, que perdem o governo das suas próprias vidas, mas que não hesitaram uma hora dessas de terem passado por cima dessa limitação que eles têm e enfiaram a cara, como a gente diz aqui, na cachaça, no vinho, nessa Semana Santa, e foram presos por desordem, quebraram a casa, bateram na mãe, bateram nos filhos, bateram nos irmãos. Ele sabe que ele não pode beber, mas ele paga o preço. Ele sabe que se ele encostar em algo lícito ou ilícito, ele é capaz de destruir tudo, inclusive a ele mesmo. Mas ele vai. E quando nós olhamos que no Evangelho Jesus fala de alguns mandamentos e o jovem diz que para ganhar o reino dos céus ele já os cumpre, é interessante que nesse texto são 10 mandamentos, mas Jesus só bota alguns.
E às vezes eu penso que não é por acaso. Por que ele não colocou todos? Por que ele não colocou, por exemplo, o primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas? Por que ele não colocou o segundo, amar ao próximo como a ti mesmo? Ele colocou alguns mandamentos. E o jovem disse: isso daí eu faço. Eu não roubo, eu não mato, eu não adultero e eu não minto. Só são 4, está faltando 6. E eu penso que não é por acaso que estão faltando 6 nesse trecho. É porque nós temos defeitos de caráter que nós sabemos que não são corretos, que não nos fazem bem e que não fazem bem a ninguém ao nosso redor, mas nós nos afeiçoamos a eles. Quantos caras agora que desgraçaram a paz na Semana Santa dentro de casa, começando por beber desreguladamente, usar drogas e coisa do tipo, e tocaram o terror onde eles estavam dentro de casa, batendo em mulher, batendo em menino, batendo em mãe, batendo em pai, uns matando os outros. Por quê? Ele vai falar, quando você vai falar para alguém que bebe, que não se controla, qualquer uma pessoa que tem algum tipo de adicção, ela não te responde mostrando os defeitos que ela tem, ela mostra só as virtudes. Você diz assim: rapaz, tu sabe que tu não pode com esse negócio de bebida nem droga, não vai hoje não. Evita essas pessoas, esses ambientes, essas situações. Tu sabe. Aí diz assim: eu trabalho, eu não devo nada a ninguém, entendeu? Eu mando na minha vida, você não tem nada a ver com isso. É assim ou não é? Quem já ouviu essas histórias? Ele diz: eu posso. Como quem diz: se eu faço 4 mandamentos certos, eu posso errar em 6. Só que não, né? Porque um defeito de caráter pode destruir a vida inteira. A vida inteira. Mas ele desafia. Ele gosta daquele defeito de caráter. Ele não sabe se conter com relação à luxúria. Ele não sabe se conter com relação à ganância. Ele vai enganar o irmão, vai enganar o pai, vai enganar a mãe e consequentemente vai enganar a si mesmo. E Jesus perguntava em outras passagens do Evangelho: meu irmão, de que é que vale tu ganhar o mundo e perder a você mesmo? De que vale? Por mais um trago, por mais um prazer sexual, você é capaz de perder tudo. Não, mas eu não adultero, eu não minto, eu não mato. Sim. Jesus pergunta para ele: se você quer o reino dos céus, meu irmão, você já é perfeito? Ele diz: não. E Jesus colocou na mão dele a questão: vende teus bens e dá o que tu tem aos pobres. Aí ele desistiu logo. Ora, o problema não está nos bens materiais, minha gente. Deus não é contra a riqueza. Deus nos mostra que o apego a qualquer coisa material nos é lesivo. Porque dizer para um homem desse, que queria já logo em vida ganhar o reino dos céus, a vida dele nem tinha terminado, que ele vendesse os bens, primeira coisa para você
Subir você tem que ficar maneiro, tem que se soltar. O navio ele tem que se desatracar, ele tem que soltar a âncora. Comece se desapegando das coisas. Mas como eram os bens materiais, ele não queria. Mas quem é que anda levando bens materiais para o céu? Outro dia desenterraram no Egito uma das catatumbas de Faraó e tinha milhares de ossadas de carneiros. Quer dizer, o Faraó, quando morria, ele mandava enterrar os bichos vivos, os melhores que tinha, para quando ele renascesse no céu, ter os bichos para ele comer. As joias mais preciosas, as mulheres que ele tinha enterrado tudinho com ele, viva, para quando ele voltasse, ele está com aquilo ali. Disse: meu filho, você não vai. O processo de mumificação era para que o corpo não se depreciasse. Ele entendia que ele ia dormir um sono grande, depois ele ia acordar e continuava rei. E assim, no dia que um faraó morria, era muito triste. Aí você, talvez, quando alguém da sua família morre, que cumpriu a meta dela, você não entende que ela agora está liberta, que agora ela está indo para uma nova fase, e você não agradece a Deus pelo tempo que você teve com aquela pessoa em vida. Você chora pela morte, porque você segue uma tradição em que não tinha como não chorar, porque quando o teu marido morria, enterravam você junto com ele vivo. Os melhores empregados eram enterrados vivos. Por quê? Porque depois, quando ele acordasse, iam servir a ele. Então, quem é que não chorava quando um homem desse morria? Porque todo mundo ia morrer também. Então, o apego material é complicado. Se a pessoa está pensando, falando com Jesus, que diziam que ele era o Filho de Deus encarnado, ele vai falar com Jesus, pedir, né? Ó, Jesus, eu vim aqui contratar uma entrada para eu entrar no céu. Oi, mestre, como é que eu faço para entrar no céu? Aí ele disse: siga os mandamentos, meu filho. Aí disse 4, ele disse: esses aí eu sigo a vida todinha. Ele disse: pois então venda o que você tem, meu filho. Não, aí vender o que eu tenho também é demais. Mas como é que você sobe levando as coisas? Não leva. Ali, numa linha de interpretação, ele não está mandando você ser pobre, não. Ele está mandando você ser desapegado. É você que é apegado à sua cor, dizer: não tem esse negócio de cor. Você que é apegado do seu sexo, dizer: quando eu passar não vai ter isso. Que é apegado aos seus bens, não vai ter isso. Que é apegado à sua família, ela vai passar. Mas agradecer esse momento, essa oportunidade. Mas quem é apegado a tudo que é de material, como é que uma pessoa dessa vai poder se livrar de defeito de caráter? Como a gente começou a falar aqui há pouco, sabe que beber vai desgraçar a vida dela, destruir a família, mas ele não deixa. Ele diz: eu não traio, eu não mato, então beber eu posso. Tem uma coisa que ele gosta, um defeito de caráter, que ele sabe que é prejudicial, que adoeceu, que antes de matar ele, já começou a desmoralizar. Mas ele não deixa. Jesus faz a provocação. E Páscoa, Ana, em uma das linhas de observação desse evangelho, se Páscoa é transformação, é passagem, Jesus, conforme a palavra, ele é o verbo que se fez carne, ele é o que é.
Então ali é uma prova de que Deus Todo-Poderoso é capaz de, sabendo quem Ele é, chegar aqui e não ser. Deus, sabendo quem Ele é, podendo destruir todos os soldados romanos, todos os homens do Sinédrio, toda a polícia religiosa, Ele não faz. Ele renuncia a isso. Olha, eu posso dominar todo mundo aqui, mas eu não vou fazer não. Olha, eu posso matar todo mundo aqui, mas eu não vou fazer. Olha, eu posso não sentir dor, eu não vou fazer, porque você não sente. Eu vou te mostrar. Você não é capaz de sair do seu pedestal, mas eu sou. Eu sou. Você não pode ter um cravo numa unha, mas eu posso apanhar com todos os espinhos dos ramos de flores que você quiser bater em mim. Eu posso. Mas você pode? Você é capaz de sair do seu pedestal, parar o que você está fazendo para ajudar alguém? É capaz de abrir mão da sua vida para doar, ou doar-se a salvar a vida de alguém? Você é capaz, tendo toda a capacidade de aparecer, de crescer, de surgir uma oportunidade na sua vida, e você vê, por exemplo, seu pai e sua mãe precisando, você deixar de fazer o que você está fazendo e ir lá ajudar seu pai, sua mãe? Você é capaz de estar doido para beber cachaça uma hora dessa, usar droga, e pensar assim: oh meu Deus, se eu beber eu vou desgraçar a minha família, e eu não vou. Você é capaz? Porque a maioria dos que estão aí fora não são não. Ele sabe que ele começa bem bonzinho e termina pé dentro de casa, quebrando as coisas, botando fogo, mas ele vai, ele deixa. Essa é a Páscoa. Outra passagem, Jesus diz assim: ó, o cara, mestre, eu quero te seguir. Aí o que ele disse? Se queres me seguir, nega a ti mesmo, pega a tua cruz e me segue. Agora é aquela coisa, muito cuidado com o que você quer, porque você pode conseguir. Jesus abre as portas do céu para você. Você que foi atrás, e ele disse: faça isso. E você diz que é disposto a fazer tudo, mas não faz. E no caso lá que a gente começou a história, né, do renascer, esse pessoal que tem vontade de fazer um pacto com o diabo, fazer tudo, tudo. O problema é que, conforme essas histórias, na hora de pagar, ele não te pede: ei, tu tem condição de me pagar hoje? Não, ele chega lá e pega. E aí? Então o evangelho aqui é um evangelho de renúncia. É muito bom estar ali lá fora, olha, vocês, um monte de velho do mundo, meu velho, eu sou bom, eu sou bom. E o velhinho dentro de casa dele, pai, mãe, tio, ele nem olha, porque ninguém vê. Qual é o louvor que você vai receber de estar banhando seu pai todo dia, ou sua mãe com Alzheimer, limpando fezes, fazendo comida boa, dando uma voltinha? Ninguém vê. Quem faz isso vão dizer que é porque é o fracassado da família.
porque o que tem condição paga alguém para fazer. Quando a maioria nem isso, bota logo numa clínica. Porque vai incomodar, dá trabalho, e ninguém vê, não dá dinheiro isso. Qual o retorno? Está perto de um desamparado. Vai lá, nas filas de adoção, a quantidade de meninos e meninas que são doentes, ou que são de um tipo de padrão de beleza que não é o mais aceito socialmente, e chega lá, aquela criancinha padrão europeu, sadia, vai na hora, e as outras sobram. Só quer as coisas do jeito que você quer. Você não abre mão de um defeito de caráter seu nem por um trem. Não estou falando de você abrir mão do que é bom, não. Você sabe onde estão os seus próprios defeitos. Nós sabemos onde a maioria deles está. Mas a gente não quer deixar de beber, mesmo sabendo que a bebida já está prejudicando a nossa vida. A gente não quer deixar de comer, mesmo que a comida já esteja prejudicando. Lógico que eu estou dizendo que a pessoa vai ficar de inanição, né? Mas de deixar de abrir um pouco mão de açúcar e sal, que adoece a gente com diabetes, hipertensão e coisa do tipo. Pão. Nós só queremos conforto. A gente só quer amar se a gente primeiro for amado. Quando a história era ame. Ame. Amar, verbo intransitivo. Era um título de um poeta, de um livro, do Mário de Andrade. Não precisa de complemento. Ame. Eu não fico com você, porque você, se eu faço isso, você não faz aquilo. Não é um negócio. Quem ama, ama. Olha o amor de uma mãe por um filho. Hoje eu vinha de uma viagem e eu vi um monte de carro ali na BR-116. Aí o pessoal, vale, o que é que está acontecendo aqui? Eu disse, ora, é o presídio. Lotado de ônibus, carros, com parentes de detentos. Para visitar. No sol, na chuva. Então, Páscoa, transformação, com a relação a esse salvação dos ricos, é porque todo mundo é rico. Rico de quê? Tem muitas coisas materiais que a gente não quer abrir mão. E não precisa ser dinheiro. É qualquer coisa que lhe faz sentir confortável. Confortável. Ou adoro almoçar e depois do almoço dormir um soninho, ó, mano. Tira o dia que aconteça, chega um parente, uma pessoa, uma coisa, dá uma atenção, se naquela hora a pessoa não fica igual uma fera. Rapaz, veio só para atrapalhar o meu sono. Não é assim não? São pequenas coisas. Mexeu no teu conforto, mexeu no meu. Aí é inegociável. Pode acontecer com todo mundo, com a gente não. Essas são as horas em que nós vemos as provas e expiações. Nós somos testados, provados. Em pequenas coisas, porque quem é justo no pouco, tende a ser justo no muito. Mas é muito bom apontar para os outros e mostrar os defeitos de caráter. E muito difícil olhar para os nossos próprios defeitos de caráter e mudar. Eu me lembro que um colega, a mãe dele criava ele, ela é muito humilde e criava ele com muito zelo, viu, Marcos? A comidinha dele, o arrozinho dele. Aí aconteceu, não sei o que
na hora do arroz lá, uma irmã foi que fez o arroz, e o arroz ficou liguento, ele só gostava de arroz solto. Pegou o prato e papocou na parede. Não gosto de papa. Papocou logo o prato na parede. Então, às vezes a gente gosta de botar a história para ver se fica mais claro, sabe? Esse servir a Manon, esse servir à matéria, servir ao dinheiro, na verdade é servir aos nossos defeitos de caráter. Nós temos que entender, ver que há defeitos de caráter dentro de nós, coisas erradas que nós sabemos que são erradas e que ao invés de nós trabalharmos para mudar, nós fazemos o quê? Nós alimentamos. Aí a gente quer ganhar o reino dos céus, a gente quer ser perfeito, quando o próprio Jesus, quando disseram a ele, bom mestre, ele disse, bom é Deus, quem te disse que eu sou bom? Ele está em processo de transformação, a Páscoa, permanente. Dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. Não é para cumprir 4 mandamentos, se são 10, são 10. Aí eu faço 9, está faltando 10. Aí eu faço 9, 99%, tem que ser 10 a 100%. Não consegui ainda, continue, não desista, que seja o passado passado, primeiras coisas primeiras, devagar se vai longe, vive e deixe viver, faça a sua parte, mas não se compraza com o que não presta dentro de você, não se vanglorie disso, muda, porque ou muda ou se muda, e quando a gente não muda com relação ao defeito de caráter, são 3 Cs na matéria: clínica, cadeia ou cemitério. Acho eu que vai para os 3. Muda ou se muda, faz certo que dá certo, não vem com essa de dizer que faz 99% certo, não vem com essa de dizer que você paga as suas contas, porque você trabalhou a semana todinha, você pode chegar sexta-feira, beber, chegar em casa, meter a pé em todo mundo e quebrar tudo, não pode, e dizer que está certo, não está, não está. Quantos defeitos de caráter? É a mesma coisa. Renato, bota de novo. Quem faz um sexto, faz um cento. Quem é certo no pouco, tende a ser certo no muito. Pois é. Pois eu trabalhei, eu tenho meu dinheiro, pago minhas contas, então eu posso chegar aqui e maltratar meu corpo tanto que eu quiser, sabe? Eu usando droga, ou comendo muito açúcar, eu sendo diabético, sabe? Ou eu comendo muito sal, eu sendo hipertenso. Eu posso. Você não pode, mas você tem o livre-arbítrio, vai fazer, e vai doer. Olha o forró, vai doer, vai doer. Não é o forró, não é assim, né? Vai doer, vai. Claro, tem diabetes e não consegue soltar o açúcar, vai doer. Quando começar a perder dedinho, depois pezinho, né não? Mãozinha, feridinha que não sara, vai doer, não vai? Vai doer. Você acha que não vai? Não, mas perdi meu dedo, mas eu pago minhas contas. Pois vai perder o pé. Porque se você olhar também, Ana, toda a dor que a Ana disse que chora quando vê Jesus chorando, é a dor que a gente sente quando a gente resolve mudar. Quando a gente é doido por droga e diz assim, não vou usar, só por hoje. É doido por cachaça e diz, hoje eu não bebo. Dói, menino, dói. Hoje eu não vou esculhambar ninguém na minha casa. Hoje eu não vou brigar com a minha mãe. Hoje eu não vou humilhar, ser cruel com ninguém. Dói, dói não? Quem tem costume aqui de esculhambar os outros, dizer, vem um palavrão na boca e não dizer, dói, morde a língua.
Que é gostoso, sabe? Quando você, sabe? Vomita em cima do povo. Mas vai receber vômito. Quem bate, esquece. Quem leva, não esquece. Por isso que tem a lei do retorno. E de novo o forró toca. Vai doer, vai doer. Você não gosta de defeito de caráter? Gosto. Eu tenho direito, de novo, ó. Eu trabalho, a mesma conversa. Porque o cara trabalha, paga as contas, ele acha que tem direito. Se ele faz 99% certo, ele acha que tem direito de fazer o quê? Errar em 1%. Rogério é tão besta isso. É o Renato pegar o carro e vir dirigindo, porque ele está apressado e está morrendo de sono, e tem pessoas que dirigem o carro do lado dele e ele dizer assim: eu posso, eu vou beber uma Coca-Cola, eu molho a minha cara, eu tomo um banho, eu não sei o que. Meu irmão, ou não vai, ou entrega a direção, cara. Ai, mas eu não vou entregar não, porque vai bater meu carro. Meu irmão, uma piscadela de olho, Renato, tu vai fazer o quê? Você pode gerar um grande acidente. Não só morrer, como matar pessoas inocentes. É nessas pequenas coisas. É você estar fazendo algo e chega alguém lhe pedindo ajuda e você fica logo com raiva porque você não queria deixar de fazer o que você estava fazendo. Eu lembro de uma pessoa que eu amo muito, e quando eu era jovem, mais jovem, criança, a gente ia viajar, e ele tinha um comércio, o pessoal, quando ele viajava no sábado para voltar no domingo. Aí na hora de viajar começava a aparecer um problema, outro problema, outro problema, outro problema. Aí eu lembro, Rogério, que um dia eu estava lá no escritório, né? E ele, quando se irava, Rogério, ele puxava os cabelos, sabe? Tacava o relógio assim, quebrava o vidro do relógio. Eu sei que eu estava lá e um problema e outro, ele doido para sair, o carro pronto para sair e aparecendo problema. Eu nunca esqueço, ele pegou, puxou assim o cabelo e disse assim: Deus só pode saber que eu... Era um dia das mães. Deus só pode saber que eu tô indo a dar uma pisa na minha mãe. Aí, tacou o relógio da coisa e quebrou. E quebrou o vidro da mesa. É o teste. Chamado teste de paciência. Era ruim me dizer, ficar calado e dizer assim: oh meu Deus, ao invés de estourar, quebrar o vidro, falar uma heresia dessa. Que Deus, olha a conversa de uma pessoa crente, dizer que Deus está ciente que ele ia dar uma pisa na mãe dele. Não era muito mais difícil, Rogério, eu sei, dizer assim: oh meu Deus, fechar a porta do escritório, às vezes, botar o joelho no chão, a cabeça não virou e dizer assim: oh meu Deus, me dá paciência, Senhor. Oh meu Deus, me dá tranquilidade. Oh meu Deus, me dá força para que eu entregue a minha vida e as minhas vontades nas tuas mãos. Senhor, me dá fortaleza para que eu entenda que eu não sei nada do futuro, mas pode ser que o Senhor esteja me dando aqui um livramento, e é por isso que eu não estou saindo. Mas Pai, me perdoa, eu não estou conseguindo segurar a onda, eu quero é gritar, eu quero bater, eu quero esculhambar todo mundo, e como o Senhor é muito bom, eu vou esculhambar o Senhor. Porque a gente tem gosto em humilhar os outros às vezes, em gritar, em se irar. Nunca tiveram isso? Descontrole emocional? Quem já teve? Não sente um certo prazer? Dói-me você dizer: não vou te esculhambar hoje.
Eu vi uma mãe, uma avó, e é porque o Divaldo Franco disse que a avó, diz assim, o avô é o jumento que o pai amansou para o neto se montar. O Divaldo diz assim. Mas eu vi, a avó vinha trazendo os netos. Aí o menino voltou para o campo. Ela gritou assim: diabo, vou quebrar teu dente, acho que eu vou te matar. Um menino de 3 anos. Quem já viu ou já se destemperou com as pessoas assim? Jura de morte, diz que morde. Eu vi um colega uma vez que ele foi deixar um jumento de uma cidade para outra. O jumento empancou no meio do caminho, ele mordeu o jumento, ele bateu no jumento, ficou louco, se trocou com o jumento. Eu me troquei com a parede uma vez, eu estava atrasado por culpa minha e dei um chute na parede. Eu conheço um amigo que ele quebrou a mão, que ele ficou com raiva da irmã, e deu um murro na parede, quebrou a mão. 30 mil reais de cirurgia para ajeitar. Vai doer, menino. Órgãozinho aí pequeno, né? Uma língua para a gente segurar. É muito bom falar da vida alheia, menino. Segurar. Você está falando aqui, aí vem aquele pensamento: ei, Rogério, fale bem ou não fale nada. Ave Maria, sabe o que é assim? O cara morrendo de fome, gosta de carne, vê a carne cheirando e assando, e ele dizer: não como. É isso aí, é você tá com vontade de falar para alguém, podendo prejudicar e não fazer. Mas por que é, Renato, que a gente faz? Porque a gente está servindo a Deus e a Manu, e na verdade não se pode servir a 2 senhores. Se uma mulher que ama o neto, que é a pessoa que eu estou falando, ama o neto, ela é capaz de jurar o menino de morte, quebrar os dentes e tudo, por descontrole emocional. É esse tipo de pensamento. Você enxergar e dizer: não vou fazer. Páscoa, encerrando aqui, é isso, a meu ver. Transformação, passagem. Essa pergunta que Jesus faz aqui, quando não servir a Deus e a Mammon, porque não dá para servir a 2 senhores, é isso. É você não querer achar que se você faz 9 coisas, você tem que fazer 10, achar que fez as 9, a 10 você pode errar. Você não pode errar em nada. Não pode. E o pior é se comprazer e achar que eu tenho direito. Como eu disse, quantos caras uma hora dessa não estão presos, sabendo que não tinha poder com relação a vinho, negócio de Semana Santa, e beberam e quebraram tudo dentro de casa uma hora dessa? Eu de quanta gente que ia falar do povo, esculhambar, falar da vida alheia, e vem aquele pensamento: ou fale bem ou não fale nada. Aí a pessoa: mas eu quero é falar, né? Então, enquanto essa transformação não acontecer, gente, não pode comer ovo de Páscoa, que não vai resolver não, ou assistir Paixão de Cristo, ou chorar. Enquanto a gente não tentar, de novo, como disse Emmanuel, dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. Enquanto eu não estiver fazendo isso, a Páscoa desse jeito formal não vai resolver. Vai resolver se eu ficar tentando dia por dia, hora por hora, vigiai e orai. Segura a tua língua, não te comprar no erro, pesquise e vê os teus defeitos de caráter, muda, ajuda-te que o céu te ajudará. Então, que Deus nos conceda a serenidade para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, coragem para modificarmos aquelas que nós podemos, e sabedoria para distinguirmos umas das outras. Seja feita a vontade de Deus antes da nossa. Boa semana, muita paz e uma boa Páscoa.